Oi! Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado O Mito do Laissez-faire do século XIX. Quem se beneficia hoje? Esse artigo foi escrito pelo Roderick T. Long, ele foi traduzido pelo Matheus Passini e revisado pelo Ivanildo III, aqui para o site do... Então, como eu sempre falo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Na semana passada, Michael Lane fez uma pergunta tola. Aí abre parênteses para citar aqui o artigo dele. A questão que os libertários simplesmente não podem responder. E a questão que ele colocou à frente aí está aqui. Se o libertarianismo é tão bom, por que nenhum país tentou adotá-lo? Pergunta tola, porque a resposta libertária é óbvia. O libertarianismo é bom para os cidadãos comuns, mas não para as elites do poder, que controlam os países, determinando quais políticas implementam e, portanto, não recebendo cordialmente medidas que expõem seu status privilegiado à concorrência de livre mercado. E os cidadãos comuns não apoiam as políticas libertárias, visto que, primeiro, a maioria deles não está familiarizada com todos os benefícios do libertarianismo, e também, segundo, porque o sistema educacional é controlado por aquelas elites mencionadas acima. A pergunta de Lind é análoga àquelas que poderiam ser feitas alguns séculos atrás. Se a tolerância religiosa, ou a igualdade entre sexos, ou a abolição da escravatura eram tão boas, por que nenhum país adotou-as? Todas essas perguntas equivalem a questionar: se a liberação da opressão é tão grande para os oprimidos, por que os opressores não as adotaram? E J. Johnny propõe uma resposta distinta. O calcanhar de Aquiles do libertarianismo, no caso aqui, título do artigo do E.J. Johnny. A pergunta de Lane. Nós tivemos algo próximo à utopia libertária de governo mínimo no final do século XIX e decidimos que não funcionava. Deixando de lado o uso orwelliano de nós como uma afirmação séria sobre história, isso é um absurdo. Mesmo se ignorássemos como não deveríamos as inabilidades jurídicas antilibertárias impostas às mulheres, não brancos e homossexuais, isto é, a maioria da população, permanece verdade que os Estados Unidos, do final do século XIX, foi caracterizado por uma intervenção vigorosa e sistemática do governo em nome dos grandes negócios, às vezes envolto em uma retórica de laissez-faire, outras na retórica progressista. Um governo que, habitualmente, leva a polícia ou o exército às ruas para terminar com greves é dificilmente um regime laissez-faire. Na década de 1880, o anarquista de livre mercado Benjamin Tucker identificou a dominação dos interesses empresariais na Idade de Ouro, baseada em uma variedade de monopólios impostos pelo Estado, destacando 4 em particular: tarifas protecionistas, a monopolização do crédito, por meio do controle governamental da oferta de moeda, a supressão da competição via monopólios informais, patentes e direitos de propriedade intelectual, e a transmissão legal de títulos de propriedade de terras e recursos naturais, com base na expropriação e influência política, ao invés de propriedade e comércio. Junto a esses, Tucker listou a monopolização de serviços de segurança representados pela instituição do próprio Estado. A manipulação do mercado em favor dos grandes negócios não terminou na Era do Ouro. A alegação de Johnny de que, naquela era, monopólios se formavam facilmente ignora a pesquisa histórica de James Weinstein e Gabriel Coco, mostrando que as supostas regulações antitrust da era progressista, e da mesma forma Butler Shaffer mostrou aquelas do New Deal, foram atualmente propostas pela elite corporativista, de maneira a gerar monopólios
que não poderiam sobreviver no livre mercado. A visão de Johnny sobre o New Deal como salvador de um governo que estava anteriormente sem ajuda e algemado por uma ideologia antigoverno é ridícula. O grande governo de Roosevelt, criador de políticas cartelizantes, foi largamente uma continuação do governo de Hoover. E dada a destruição do sistema de saúde disponível no início do século XX pelo poder político da classe médica, como documentado pelo historiador David Beaton, a alegação de Johnny que o laissez-faire deixou os pobres incapazes de pagar planos de saúde é literalmente adicionar insulto à injúria. O mito do laissez-faire do século XIX é útil para os estatistas, tanto da esquerda quanto da direita. Como o anarquista de mercado Kevin Carson observa, os defensores do estado de bem-estar regulatório devem fingir que as injustiças da economia capitalista resultam do mercado desenfreado, ao invés da intervenção estatal no mercado. Posto que, de outra forma, eles não poderiam justificar seu próprio poder como solução. Justamente por isso, apologistas das grandes empresas necessitam fingir que um estado de bem-estar regulatório era algo imposto sobre eles por ideólogos antinegócios, em vez de algo que eles mesmos trabalharam arduamente para criar. A identificação de Johnny com a Tea Party, ala mais conservadora do Partido Republicano, mostra que ele mesmo foi enganado pela retórica antigoverno, do que é principalmente, com algumas poucas exceções, uma campanha governamental pró-corporativismo, capitalismo de compadres, legislação moral intrusiva, assédio a imigrantes pacíficos e uma política externa sanguinária. As regulações contra as quais os participantes da Tea Party reclamam são principalmente regulações secundárias, desenvolvidas meramente para dirimir os efeitos daquelas regulações primárias, que mantêm as estruturas de poder essenciais em voga. Uma pergunta melhor poderia ser feita a Lind e Johnny. Se o Estado intrusivo é tão bom, por que ele necessita reter seus clientes pela força, em vez de permitir que eles pacificamente optem ou não por ele? Então, é isso. Esse foi o artigo do Roderick T. Long, e que, como eu havia dito anteriormente, foi traduzido pelo Matheus Passini e revisado pelo Ivanildo III, aqui para o A Esquerda Libertária. Aqui no final do artigo também tem uma nota falando sobre o próprio Roderick Long, escrito: Roderick T. Long é um anarquista de mercado de esquerda e leciona filosofia no Auburn University. É presidente do Molinari Institute e do Molinari Society. Então é isso. Esse aqui foi um artigo um tanto quanto interessante. Ele chega ainda a citar Benjamin Tucker e Kevin Carson, que são autores que eu tenho um certo apreço interno. Eu tenho aqui até mesmo os livros do Kevin Carson, que eu cheguei a comprar pela Amazon, porque não achei nenhum lugar para comprar aqui no Brasil, infelizmente. E que eu recomendo a todos, principalmente o Studies in Mutualist Political Economy, que é um livro muito bom do Kevin Carson. Mas lógico, para entender economia mutualista, primeiro tem que ler o que é a propriedade do Proudhon, que eu também tenho aqui, e ler o que é o mutualismo do Clarence Lee Swartz, esse daí eu admito que eu li em PDF, mas largando aqui o que eu estou tangenciando de economia mutualista, só porque não sei se deu para perceber que eu gosto de mutualismo pelo nome do canal, ou mutualista, mas de resto é isso. Isso aqui foi um artigo um tanto quanto interessante. Como eu sempre falo aqui, espero que vocês tenham gostado desse artigo e até mais.